Continuando a falar de iluminação, vamos falar um pouco hoje da lâmpada Spot. Eu tenho aqui o logo da minha empresa e ele está sobre um plano. Eu estou no modo de textura, tem o modo sólido, você se lembra. Eu estou no modo de textura porque eu acho interessante para a gente ver o tipo de iluminação. Não tem luz nenhuma, a não ser o World. Então vamos renderizar a cena para ver como é que fica. Então eu tenho uma cena achatada contra o meu fundo. Vamos colocar aqui uma lâmpada Spot, Shift A, lâmpada Spot. E vamos falar um pouquinho do básico dessa lâmpada. Ela apareceu num lugar totalmente esquisito e você pode ver eu estando em 1 ou estando em 3, rotacionando. Ela já começa a oferecer alguma luminosidade, você pode perceber nesse modo. Vamos inverter para cá. Vamos ver em 7 se ela está no lugar certo. Não, ela está fora do lugar. Vamos colocar em 1. E você pode ver, diminuir a cena aqui. Você pode ver que ela é uma forma de cone que ela apresenta. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dela. Vamos em número 3. Rotação na direção. Eu fiz errado. Rotação na direção. E vamos renderizar aqui para você ver como é que ela funciona. Vamos diminuir um pouco em Z. E melhorou um pouquinho mais a claridade. Vamos observar as características no painel da própria lâmpada. Ela apresenta praticamente todas as características iguaizinhas à da lâmpada Point. Ela tem a possibilidade de você mudar a cor, como você também tem na lâmpada Point. Você pode colocar uma energia um pouco maior, que renderizando você vai já notar a diferença. E o Fall Off também, ela tem as mesmas possibilidades da lâmpada Point. E vamos colocar em constante e verificar aqui como ela faz uma diferença bem grande. Vamos colocar essa cena em 1 para ficar mais simples da gente observar. Em 1 e 5, com um pouco de perspectiva. Você pode observar que conforme eu vou mudando a lâmpada de lugar, ela vai mudando a iluminação do meu objeto. Vamos aumentar um pouquinho aqui e dividir mais irmanamente. Pode observar como ela vai mudando no objeto a iluminação, conforme eu vou mexendo aqui, certo? Então, tem todas essas características aqui iguais a que tem na lâmpada Point. A esfera é outra característica que é igualzinho à da lâmpada Point. Ela limita a abrangência da luz. Então, se eu diminuir aqui para 10, vamos colocar em 10 e renderizar, você vai ver que eu tenho praticamente a cena original. E você pode ver que conforme eu mexo aqui, ela modifica também essa linha pontilhada, que é o cone da lâmpada. Perceba que ela já tem uma iluminação maior, só mudando a distância. Se eu clicar, voltar ao original, 25, ela vai
iluminar bastante a minha cena. Por padrão, ela vem com sombras Buffer Shadow, que é diferente das sombras das outras lâmpadas, e ela tem a paleta Display Only Shadow, e ela tem os tipos de buffer que ela usa, que são 4, e os tipos de filtro e a quantia de amostras que ela usa. Tá? Vamos mudar para Ray Shadow e vamos observar esse outro item aqui, fechando o Ray Shadow. Se eu diminuir esse ângulo, você pode observar aqui como ela diminui a abertura desse cone. Então, renderizando, você pode ver que eu posso especificar o local exato que eu tenha a iluminação. Ela simula muito bem as luzes de teatro ou um farol de carro, onde você vê que existe um cone concentrando a iluminação. Aqui eu mudei o ângulo para 30 graus. E esse blend, observa aqui na cena inicial que ele acaba dividindo o pontilhado de fora e começa a trazer um pontilhado para dentro. Esse blend significa a suavização da sombra. Então, observa como ela está aqui, eu mudando esse blend para 0,5, 5 e alguma coisa. Agora, observa como ela suaviza e deixa muito mais soft essa divisão entre a sombra e a luminosidade. Você pode também ter a forma quadrada, pode desligar, você pode clicar aqui e ver esse item Show Cone, que significa o quê? Ele define claramente para você o que a sua luz está atingindo. Ele engloba o objeto. E se você está fora de lugar, ele serve muito bem para você entender que você tem que arrumar. Ele define mais claramente para você o local da luz. É bastante interessante. E esse show halo aqui, ele forma uma espécie de halo mesmo. Ele envolve todo o lugar que você está projetando a luz e salienta o seu objeto, destaca o seu objeto. E é um efeito muito interessante. Você pode diminuir a intensidade dele, 0,5, por exemplo. Renderizar novamente, você pode ver que ele suaviza mais esse halo. Vamos fazer uma diminuição um pouquinho maior, 0,25. Vamos renderizar. E olha só que interessante. Muito bom. Parece uns raios bastante interessantes. Então, esse é o básico do que você possa fazer com a lâmpada Spot. Você pode explorar as outras características que nós não exploramos tanto. Pesquisa, como eu digo sempre, é a alma do negócio. E veja que efeitos diferentes você consegue. Eu espero que tenha sido claro o que eu coloquei e que tenha ajudado. E até o próximo vídeo.